E aí, meu povo lindo? Que saudade de aparecer por aqui com conteúdo acadêmico. Bom, pessoal, eu tinha deixado uma caixinha aqui pra vocês, perguntando se vocês queriam que a gente falasse sobre dor ou sobre delírio dentro do ambiente de terapia intensiva. E vocês escolheram delírio, por isso que vai ser o tema do vídeo de hoje, tá certo? Bom, antes de falar do delírio, mais precisamente dentro do ambiente de terapia intensiva, eu preciso salientar pra vocês algumas considerações sobre o conceito, né, desse estado que o paciente pode desenvolver aí ao longo da internação. Porque muitas pessoas confundem o delírio com a confusão aguda. E apesar da confusão aguda estar inserida dentro do contexto do delírio, o paciente confuso não necessariamente está tendo episódios de delírio, tá bom? Então é preciso a gente deixar esse conceito bem claro na nossa mente. Então o que envolve o delírio, né? O delírio é uma condição aguda onde o paciente evolui aí com alteração, né, com flutuação do nível de consciência de maneira aguda, ali dentro das últimas 24 horas, e que ele tem o seu raciocínio lógico, seu pensamento acaba se tornando desorganizado, ele tem falhas na memória, ele tem agitação psicomotora ou não, a gente vai ver aqui que existe mais de um tipo de delírio, né? Ele vai ter aí uma alteração muito importante no seu comportamento, tá bom? E não necessariamente apenas a confusão, né? Não é apenas aquele paciente que está ali desorientado no tempo e no espaço, é aquele paciente que realmente perdeu toda a sua capacidade de prestar atenção, toda a sua capacidade de ter um raciocínio lógico sobre alguma pergunta simples que é feita para ele, tá bom? Então a gente vai entender aqui um pouquinho sobre esses detalhes que estão relacionados à ocorrência do delírio, principalmente dentro da terapia intensiva, tá bom? É importante falar para vocês também que existem dois tipos de delírio, né? Na verdade, são três tipos. Existe o delírio hipoativo, o delírio hiperativo e o delírio misto, que é quando o paciente flutua aí entre esses dois tipos de fenótipo, né? Pelo nome já fica meio claro, né, de vocês entenderem. Então, o delírio hiperativo é aquele tipo de delírio onde o paciente vai estar hipervigilante, onde ele vai estar, ele vai ter aquele desafio comportamental, ele vai ter agitação psicomotora, tá? E é aquele paciente bem difícil de lidar que, visto que ele tem uma alteração aguda ali do nível de consciência, ele também já está associado a esse contexto de agitação psicomotora, ele está bem quieto no leito, ele tem um risco grande de retirada acidental dos dispositivos, né? Então, aquele paciente que você olha e você já consegue diagnosticar a presença de delírio. Já o delírio hipoativo é aquele delírio em que o paciente está mais prostrado, né? Tem ali um retardo psicomotor, é um paciente que você não vai identificar já de primeira que ele está em delírio, até porque ele não chama tanta atenção da equipe, ele não vai falar tanto, né? Ele não vai se expressar tanto, então você talvez tenha uma maior dificuldade ali de diagnosticar esse tipo de delírio, tá bom? O delírio hipoativo, ele está presente aí em 80% dos casos de delírio e o delírio hiperativo em torno de 20%. E o delírio misto é essa situação em que o paciente acaba flutuando aí entre esses dois fenótipos, tá? Mas é importante salientar aqui para vocês que tanto o delírio hipoativo quanto o delírio hiperativo tem situações comuns, né? Que é quando o paciente tem dificuldade de manter a atenção, tem desorientação, alterações na memória, alterações na sensoripercepção. Então, você vai notar, tanto no hipoativo quanto no hiperativo, essas características, tá certo? E isso é muito importante para a gente fechar aí esse diagnóstico, né, na verdade, de delírio, visto que ele está relacionado não só com a confusão, mas com a alteração de todos esses fatores, certo? E aí, quais são os fatores de risco para a ocorrência do delírio, né? E é por isso que a gente chama a atenção para a ocorrência do delírio dentro da terapia intensiva, porque a maioria dos fatores são fatores comuns de pacientes que a gente encontra em terapia intensiva. Então, a gente vai ver pacientes que foram submetidos à ventilação mecânica, pacientes que tiveram hipóxia cerebral, como, por exemplo, no caso da parada cardiorrespiratória, pacientes que fazem uso de drogas psicoativas, que estão com diagnóstico de sepse, pacientes que têm alguma experiência dolorosa
idosa negligenciada, né? Pacientes que estão ali com, por exemplo, uma dor no pós-operatório ou uma dor crônica que é negligenciada, né? A idade, pacientes aí mais idosos estão mais suscetíveis à ocorrência de delírio e pacientes que fizeram cirurgias ortopédicas e cardiovasculares. Então, esse tipo de cirurgia, você consegue identificar uma maior incidência do delírio, né? E a gente precisa lembrar também que o delírio, ele vai ocorrer não só porque o paciente tem aqueles fatores ali precipitantes, como, por exemplo, a ventilação mecânica ou a cirurgia cardíaca e tal. Você, observando que o paciente já tem fatores que podem ser precipitantes para a ocorrência do delírio, você já vai ficar mais de olho ali para avaliar aquele paciente, porque se, por exemplo, né, o paciente já tem idade avançada, já tem história de tabagismo ou de uso de drogas, né? Já tem redução da reserva fisiológica, tem história de doenças cardiopulmonares, de doenças psiquiátricas, diabetes, disfunção renal, insuficiência cardíaca. Todos esses fatores são fatores predisponentes para a ocorrência do delírio, né? E aí, quando você associa esses fatores predisponentes e as situações em que ele vai ser exposto, né, como por exemplo a ventilação mecânica, distúrbios metabólicos, como por exemplo no caso da sepse, infecção no pós-operatório, manejo inadequado da dor, né, esses fatores que vão ocorrer na internação hospitalar vão ser fatores precipitantes. Então, você vai ver a ocorrência do delírio geralmente em pacientes que têm fatores predisponentes, né, fatores prévios à internação, associado a condições da internação que promovem, né, que facilitam a ocorrência do delírio, né. Bom, e aí a gente tem vários métodos, né, de avaliação, como o CAM, e que é o Confusion Assessment Method, que é um método de avaliação para a gente observar se esse paciente realmente tem delírio ou não. O CAM-ICU, né, que significa Intensive Care Unit, que é uma forma de fazer essa avaliação com o paciente entubado. O Mini-Mental State Examination, o RAS, que na verdade vai estar associado aí junto ao CAM, para a gente poder fazer essa avaliação mais fidedigna do paciente, né? Então é importante que para os pacientes que estejam sob efeito de sedação, a gente faça a avaliação com o RAS, e identificando qual o nível de sedação do paciente, né? Qual o RAS do paciente, a gente vai ter a possibilidade de iniciar essa avaliação com o CAM, tá certo? E a gente tem o NUDESC também, que é o Nursing Delirium Screening Scale, que é uma outra escala, tá certo? Bom, pessoal, eu trouxe aqui para exemplificar para vocês, tá bom? Um guia mesmo que você vai utilizar, tá? Para fazer a avaliação do seu paciente, do Confusion Assessment Method, que é o CAM. Essa forma de aplicar o CAM aqui é a forma ICU, né? É o CAM ICU, que é o tipo de avaliação que a gente vai fazer para o nosso paciente internado em terapia intensiva e que é aquele paciente que vai estar sob efeito de sedação, tá? Para a gente fazer essa avaliação aqui, o nosso paciente precisa estar sob efeito de sedação. Então, a primeira coisa que a gente tem que observar é qual o nível de sedação do nosso paciente, né? A gente precisa saber qual o RAS dele. Porque se ele tiver um RAS entre 4 e 5, a gente não vai ter condições de fazer a aplicação desse método aqui, tá bom? Então, primeiro a gente tem que identificar que o RAS do nosso paciente é de pelo menos -3, e aí a gente segue com as outras avaliações, tá bom? É importante que vocês entendam, e isso talvez seja a coisa mais importante da escala, é que o paciente, ele precisa apresentar um início agudo ou curso flutuante, certo? De alteração aí do estado mental em relação ao que era antes. Ele precisa ter inatenção, né? Ou seja, ele não consegue prestar atenção naquilo que você está sugerindo para ele fazer, nos comandos que você sugere para ele, certo? E ele precisa ter uma terceira coisa, que vai ser ou o nível de consciência alterado, ou o pensamento desorganizado, tá bom? Ele não precisa ter necessariamente essas duas coisas, mas ele precisa necessariamente ter uma delas. Então, você tem que lembrar sempre que pra a gente poder considerar que o nosso paciente tem delírio, através dessas 4 etapas, ele tem que estar positivo no 1, 2 e 3,
ou 1, 2 e 4, tá bom? Então, vamos pensar aqui, primeiro no item 1, que é quando o paciente tem início agudo ou curso flutuante aí do seu estado mental, né? Então, vamos perceber. O paciente tem alguma mudança aguda no estado mental em relação ao que era antes, ou o paciente teve flutuação do estado mental nas últimas 24 horas, e é importante a gente salientar, né, que foi nas últimas 24 horas. Não, então você vai parar, não há delírio, porque ele precisa necessariamente ter início agudo ou flutuante, ok? Então, sim, vamos supor que sim, que o nosso paciente, nas últimas 8 horas, ele começou a ficar muito agitado, não tá, como o povo diz, né, não tá falando coisa com coisa, tá meio esquisito. Vamos entender agora se ele tem algum tipo de inatenção. Como é que a gente vai conversar com esse paciente? A gente vai pedir para que ele aperte a nossa mão em algumas situações. E o principal exemplo aqui que a gente tem é o Save a Heart, que é uma forma que foi mais fácil da gente memorizar, que é sugerido aqui no Khan ICU, né? Mas você pode falar qualquer coisa, sendo que geralmente o que a gente utiliza é o Save a Heart mesmo. Então, vamos ler em voz alta, né? As seguintes letras: S, A, V, E, A, H, A, R, T. E aí, a gente vai pedir para o paciente apertar a nossa mão, né? Quando ele ouvir a letra A. Então, o que é que a gente vai considerar como erro? O paciente que não aperta a nossa mão quando ouve a letra A, ou o paciente que aperta a nossa mão em qualquer letra, tipo o S, o V, o R, que não seja a letra A, né? Então, se ele tiver menos que 3 erros, a gente não vai mais continuar aplicando. Por quê? Porque para a ocorrência do delírio, a gente precisa que tenha um curso flutuante no nível de consciência ou um início agudo e inatenção, né? A gente precisa ter o 1 e o 2. Então, se ele, apesar de estar confuso, ele tem a atenção preservada, ele consegue fazer o Save a Heart bonitinho e não vai errar, ele não tem delírio, ele só está confuso, certo? Mas, se ele teve 3 ou mais erros, isso significa que ele tem um déficit ali na atenção e provavelmente ele está em delírio, certo? O que vai fazer agora a gente definir se ele tem realmente delírio ou não? É a gente observar se ele tem alguma alteração mesmo, né, do estado mental, ou se ele tem o pensamento organizado. Então, se uma dessas duas coisas aqui tiver alterada, a gente considera já ele em delírio. Então, aqui, por exemplo, na avaliação do RAS, se o paciente tiver um RAS de 0, ele tá ok, ele passou dessa fase, então a gente vai avaliar o item 4. Mas se aqui ele já está no RAS de mais 1, de menos 1, enfim, qualquer RAS que seja diferente de 0, ele está com delírio. Então, a gente não precisa mais fazer a avaliação do item 4, porque a gente já tem 1, 2 e 3 positivos, ok? Agora, se ele está com RAS de 0, que é um paciente tranquilo, que não tá tendo nenhum tipo de agitação ou não tá sonolento, então a gente vai para a avaliação do item 4, que é o pensamento desorganizado, ok? Então, a gente vai fazer perguntas meio óbvias para o paciente, certo? A gente tem que fazer pelo menos 5 perguntas para que ele possa nos responder. E aí, a gente vai perguntar: uma pedra flutua na água? Ou então, uma folha flutua na água? Ou então, enfim, um travesseiro pode flutuar na água, sei lá. A gente vai fazer perguntas óbvias, né? A gente vai perguntar: o que pesa mais, uma formiga ou um elefante? 1 quilo pesa mais do que 2 quilos, ou 2 quilos pesa mais que 1 quilo, e aí a gente vai observar as respostas. Se dentro dessas 5 perguntas aqui, o paciente tiver 2 ou mais erros, o paciente está com delírio. Se ele tiver menos de 2 erros, o paciente não está em delírio, certo? E essa é a forma que a gente vai usar o Khan ICU para avaliar o nível de delírio aí, né? Pra gente avaliar a presença, na verdade, ou não, do delírio no nosso paciente, ok? Bom, pessoal, visto que a gente já sabe aí como fazer essa avaliação do nosso paciente, né? Que a gente já sabe identificar que a gente já sabe identificar se o nosso paciente realmente está ou não em delírio, eu chamo vocês para ficarem sempre atentos na prevenção disso, né? Visto que vocês sabem agora quais são os fatores predisponentes e os fatores precipitantes do delírio, né? Então, sabendo que a gente pode agir
para que isso não ocorra, é importante que a gente se dedique nesse sentido, né? Porque quando o paciente tem delírio, é muito ruim, tanto para o paciente quanto para os familiares, quanto para a equipe, né? De forma geral aí, na maneira que nós vamos assistir esse paciente, né? E quando ele está com delírio, isso acaba interferindo aí no modo com que a gente vai assisti-lo, certo? Aqui eu trouxe um ABCDE, tá? De um artigo que fala bastante sobre a forma de prevenir o delírio, né? E aí ele traz um ABCDE como Awakening and Briefing, né? Que é o despertar diário e a questão da ventilação mecânica. Então, quando a gente usa esse A e B, a gente está falando sempre de coordenar, né, o despertar diário nesses pacientes e a remoção precoce do suporte ventilatório, visto que o uso de sedação prolongado e a ventilação mecânica invasiva são dois fatores que podem contribuir para a ocorrência do delírio nesses pacientes, tá? O C aqui, ele fala sobre a escolha, né, de analgésicos e sedativos conforme necessário, né? Fala sobre a gente não ter a mão muito pesada no uso, né, de sedativos e analgésicos para os nossos pacientes. Tentar sempre aí seguir a escada analgésica, sempre ter critérios para a utilização de sedativos e analgésicos, certo? Outra coisa é a monitorização e manejo adequado do delírio, né? Claro, se por algum acaso o nosso paciente acabar evoluindo com delírio, a gente tem que fazer um manejo adequado, não negligenciar isso, né? E agir de forma para que o nosso paciente fique mais confortável e não propicie, e que a gente não propicie um ambiente pior para a ocorrência do delírio, né? Como, por exemplo, a restrição mecânica, né, a utilização de vários tipos de medicamentos, a privação desse paciente, né, deixar ele isolado dentro de um ambiente por estar agitado ou violento com a equipe. Então, esse manejo adequado é muito importante para que o paciente não evolua com episódios recorrentes de delírio, né? E a letra E, que é a mobilização precoce e exercício. É muito importante que o nosso paciente possa deambular o mais rápido possível, ter mobilização precoce, poder sentar na poltrona. É muito importante que a gente forneça, ajude o paciente com a independência dele, né? Ofereça o material para ele escovar os dentes, ofereça o material para ele fazer uma leitura, para ele escrever, para ele desenhar. Isso é muito importante e ajuda também na prevenção do delírio, certo? E se o delírio ocorrer, a gente precisa tratar. Então, tem duas formas importantes, né, da gente lidar com o delírio dentro do ambiente hospitalar, dentro do ambiente de assistência à saúde, que são as medidas farmacológicas e as medidas não farmacológicas, certo? E aqui a gente traz 3 medicações que são super utilizadas, que são os neurolépticos, né, que são antipsicóticos, e os hipnóticos ou sedativos, que são medicamentos que também vão nos ajudar nesse sentido, tá bom? E quem são os principais medicamentos utilizados para o paciente em delírio? A quetiapina e o haloperidol, que é o Aldol, o famoso Aldol, que são 2 medicações antipsicóticas, né, são neurolépticos e que são amplamente utilizados, que tem boa indicação, né? Os pacientes que evoluem com delírio geralmente respondem muito bem a essas 2 medicações. E a dexmedetomidina, que é o famoso Precedex, que é também uma medicação que tem efeito hipnótico e sedativo, né, que a gente vai aplicar EV e de forma contínua, né, é um medicamento que a gente vai administrar em bomba de infusão, é uma medicação de uso contínuo, então o paciente vai receber, para receber esse tipo de medicação, ele precisa ter um acesso venoso, ok? A quetiapina geralmente vai ser via oral, eu não conheço nenhuma outra forma de administração que não seja o comprimido mesmo, e o haloperidol geralmente é intramuscular, ok? E aí nós temos as medidas não farmacológicas, né, que são diversas, mas que principalmente envolvem a questão ambiental, né, onde esse paciente está, a gente precisa promover um maior conforto, uma maior familiaridade do paciente com esse ambiente, né. Então, quais são essas medidas? A gente pode ofertar relógio, né, na parede, calendário, para o paciente poder se situar no tempo, no espaço, né? A gente pode promover a presença dos familiares, se possível. A gente pode promover
que pertences do paciente estejam dentro do leito ali, como um porta-retrato de familiares ou um perfume que o paciente gosta muito de utilizar. Enfim, encorajamento também de uso dos seus acessórios auditivos e oculares, né? Óculos, aparelho para os pacientes que têm algum tipo de deficiência auditiva, né? Quando ele tem uma melhor visão, uma melhor audição, isso ajuda para que ele fique com um pensamento mais organizado, que ele mantenha a atenção ali de forma melhor, né? E outra coisa que a gente pode fazer é evitar o uso de restrições mecânicas e também estimular o autocuidado, a independência, como eu falei pra vocês, tá bom? Outra coisa importante é ajudar no sentido assim que o paciente ele tenha garantido ali o seu ciclo sono-vigília de forma adequada. Então, evitar chamá-lo muito durante a noite, evitar prazar medicamentos para horários muito tarde, para que ele possa ter um ciclo do sono ali mais adequado, né? E estimular mais atividades ao longo do dia, para que durante a noite ele consiga dormir melhor, certo? Bom, gente, então é isso. Espero que eu tenha ajudado vocês aí na parte desse conteúdo. Se ficou alguma dúvida, se vocês tiverem alguma pergunta pra gente esclarecer aqui, eu vou adorar ajudar vocês, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Beijo!